Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre algo que é muito comentado, mas eu prometo, pessoal, que vamos muito além do que já foi dito na internet, né, em muitos canais. O sistema quer você doente, então por que será, né, gente, que enfiam na nossa goela tantas coisas ruins, né, e que infelizmente, pessoal, isso, né, que é o mais importante desse vídeo, nós aceitamos, gente, né, nós já fomos doutrinados a ponto de aceitar esse tipo de coisa e adorar, né, e ter sim, pessoal, uma certa abstinência. Eu comento com vocês, né, tentem ficar aí uma semana, um mês sem fast food, é praticamente impossível. O nosso corpo grita e eu, né, quem me segue aí no Instagram, pessoal, particularmente o Morfeuzinho, sabe da minha rotina de treinos, né, de alimentação aí para ter um corpo, né, que me permita, gente, fazer o meu trabalho. Eu não bebo, eu não fumo, né, não por uma questão de não gostar, sim, eu já experimentei na minha vida, eu gosto muito dessas coisas, mas eu as evito, né? Porque por causa do meu trabalho, gente, não é nem por causa, né, da minha vida futura, não, gente, por causa do meu trabalho, que quando eu me enfio nessas coisas aí, eu não produzo bem, né? E a minha vida se manifesta através da minha obra, através do que eu deixo para os outros, né? Através do que eu ajudo as outras pessoas. E se eu estou, né, usando essas coisas aí, eu infelizmente, claro, né, como todo mundo, produz muito menos. E por que que eu disse isso tudo? Vejam aí, até para uma pessoa como eu, né, gente, que faz sim um exercício diário para ficar longe desses lixos, eu não consigo escapar desse tipo de propaganda. Sim, né? Eu já experimentei uns dois desse daí, gente. Pelo amor de Deus, aí, pessoal, tô falando mal, não é uma propaganda, muito pelo contrário, né? Pra gente acordar, é um alerta, né? Mas eu falo para vocês, isso daí, gente, está ligado para mim com a minha infância, né? Com a minha juventude, com um momento de dureza na minha família, dificuldades financeiras, que os meus pais abriam uma concessão e compravam esse tipo de coisa para nós, né, para mim e para meus irmãos, quando chegava a hora da Copa. Então vejam, né, como isso é muito além do que você simplesmente falar, não, eu não quero mais, né? Então, por mim, gente, pelo meu esforço, eu só experimentei dois, para vocês terem uma ideia, né? Por mim mesmo, eu comeria sem dúvidas, todos os dias, gente. Eu comia um desse aí. Vocês podem acreditar, né? Devido a essas questões aí emocionais. Então, eu acho interessante pontuar isso, porque muita gente na internet, né, vem, fica botando regra na sua cara, apontando o dedo, e não, né? Claro que todo mundo faz aí as coisas, né, que não deveriam. Inclusive, muita gente hoje em dia na internet que prega, né, regras aí, são os primeiros a fazer errado. Então, gente, para vocês terem uma ideia como a coisa é muito mais profunda, mas vejam que interessante, eu falei que esse vídeo aqui ia ser diferente de qualquer outro, né, que fala aí de fast food, essas coisas, e eu tive a ideia de fazer esse vídeo exatamente porque eu comecei de novo a abordar uma questão lá do grupo da Tartária, né, pessoal? Quem não conhece esse grupo, tem aí no Telegram, tem também no Twitter, tem no YouTube, né? Que eles trazem aí conceitos muito interessantes que dizem que uma sociedade muito mais avançada viveu há muito pouco tempo, né? Não é que nem aquelas teorias lá de Atlântida, né? Que aí muita gente acredita, não. A Tartária teria sido, né, um local aí que foi embora aí, né? Desapareceu há 100, 200 anos e havia, né, muitas questões interessantes que eles trazem, né, e eles tentam então comentar, fomentar uma discussão. Antigas cidades maias foram perigosamente contaminadas com mercúrio. Olha aí, gente, perigosamente, né? Por que será? Mais pesquisas serão necessárias para saber se a concentração de mercúrio influenciou mudanças socioculturais. Grandes quantidades foram encontradas no subsolo dessas cidades devido ao seu uso habitual entre os maias, né? Então, que loucura é essa, né, gente? Que loucura é essa? E não são só os maias, tá? Ah, são os incas, os astecas que estavam ali por perto, né? Nananina não, pessoal. Na Ásia, mesma coisa, né? Então, além do uso de pirâmides, né, a construção de pirâmides aí,
que todo mundo já sabe, estarem espalhadas pelo mundo todo sem nenhum pingo, né, de resposta decente pela nossa ciência, né, entre aspas, aí, nossa ciência, nada, gente, nadinha de nada sobre isso daí. Fora essa questão, então, temos muitas outras que são comuns a vários povos, então aí está a tumba de Qin Shi Huangdi, que são os guerreiros de terracota, muitas pessoas conhecem, né, mais pela questão aí dos guerreiros. Então vejam aí de novo, impressionante coleção de guerreiros em tamanho natural, guarda o pequeno monte onde supõe-se estar o mausoléu propriamente dito. De acordo com a lenda, rios de mercúrio corriam por dentro do imenso monumento e cientistas comprovaram grande contaminação do elemento no solo. Aí, gente, igualzinho. Como as autoridades ainda não acreditam que as técnicas atuais não são suficientes para explorar o sítio, mantém-se fechado. Olha aí, pessoal, né? Uma coisa pouco importante como essa, né? O importante é ficar fazendo foguete, né, para os confins do universo, sei. Aham. Contudo, diversos pavilhões que abrigam o grande exército já é uma visão e tanto. O fosso arqueológico principal é maior que um campo de futebol e ainda hoje trabalhos continuam na área. Fossos menores guardam outras preciosidades. Então, mais uma vez, né, gente, nós aí completamente cegos em relação a isso, o que poderia ser isso, né? Não dá para fazer, não dá para ter a menor ideia. Mas por que, gente, que os antigos usavam tanto o mercúrio, né? A explicação da teoria da Tartária é exatamente a questão energética, né? Então, como já falamos aqui, o domínio feito hoje sobre, né, os humanos é através da questão energética e financeira, certo? Então, os grandes bancos conseguem gerar dinheiro que eles quiserem, isso os torna automaticamente ricos, sem precisar fazer nada, né? Até na antiguidade, lá, a antiguidade que a gente conhece, ou melhor, né, os fragmentos da antiguidade que eles nos deixaram aí como uma amostra grátis, tá certo? Nos diz que antigamente, pelo menos, você tinha, né, que invadir os lugares e tirar o dinheiro do povo, e hoje não precisa porque temos aí alguns eleitos, né, alguns abençoados que imprimem o dinheiro. Falamos muito isso no nosso canal original. Então, sem dúvida, esse, né, é a grande origem de todo o poder que emana na Terra hoje. Em segundo lugar, claro, a energia, né, que obviamente não é grátis, então o pessoal precisa de energia, precisa de dinheiro, e aí sempre tem, né, meia dúzia ali que controla isso tudo. Então a Tartária diz que antes de todo esse poder não era necessário, exatamente porque haviam formas, né, de energia livre, energia limpa, e o mercúrio teria sido usado exatamente nessa esteira, tá certo? Não é à toa que todas essas civilizações, né, que construíram grandes monumentos, que nem a modernidade, né, conseguiu destruir, mesmo com todo o esforço que eles fizeram, eles não conseguiram destruir, tirar isso, né, da cabeça das pessoas, porque com toda essa história de evolução, né, isso daí seria fundamental, você reescrever tudo, mas nem o poder, né, mais grande, né, mais titânico aí, consegue apagar tudo e aí esses pequenos vestígios ficam, né? E o que que isso tem a ver com fast food, Morpheuzinho? Você tá viajando? Exatamente isso, né, pessoal? Poxa, olha que mundo, né, maravilhoso que era que nós vivemos, né? Uma era superior que não deixa as pessoas usarem mercúrio, Morpheuzinho. Os caras eram muito ignorantes, por isso que eles usavam mercúrio, né? Eles não sabiam que estava sendo envenenados, gente. Essa que é a questão, né? Envenenados. Então hoje a gente vive numa sociedade muito superior que não deixa, né, que seus cidadãos sejam envenenados. Entendi. Opa, olha aí, né? Até a experiência mais tosca, né, feita ali pela NASA, dizem, né, que é pela NASA, comprova que não é bem assim. Então, uma teia normal, né, feita pela aranha aí, uma teia feita com com a Maria Joana, né, vamos dizer assim, para não ter problema aí no YouTube, já tá, né, meio desconfigurada, mas espera aí, olha com a benzedrina, olha como ficou horrorosa, né? A cafeína, olha a cafeína, gente, olhem a cafeína. E o
Chloral Hydrate, que é o que? Hidrato de cloral, pessoal, que coisa. Então, fora a cafeína que todo mundo sabe, a benzedrina é bem utilizada, né, no nosso mundo moderno aí. É um descongestionante nasal. E o hidrato de cloral, sedativo, hipnótico, gente. Se tem uma verdadeira, né, epidemis, vamos falar assim, a verdadeira epidemis de hoje em dia são, né, os remédios para uso controlado que mexem com a nossa mente, gente. Então, olha aí, né? Poxa, realmente, será que eles estão tão preocupados, né, com o envenenamento do povo? Caramba, essas substâncias aí a gente usa, né, como se fosse água. Aliás, até nossa água, né? Já falei sobre isso em outro, mas vamos passar, né, essa parte, deixar para outro vídeo. Mas será, gente, que então são só essas substâncias? Ah, que é isso? Óbvio que não. Gente, um lembrete aí, não deixem de entrar no nosso grupo do Telegram. Sempre postamos, né, esses links lá primeiro. E também aqui no YouTube, pessoal, muitas pessoas vêm lá do outro canal, né? Não deixem de se inscrever, pois isso realmente nos ajuda bastante. Curtam, comentem, pois realmente é muito importante para o nosso canal. E não se esqueça que no Twitter e Instagram postamos também coisas o dia inteiro, beleza, gente? Mas o mais importante, gente, né? O mais importante de tudo, na minha opinião, sem dúvida, porque é uma questão de dieta, né? Então não é só o que você consome aí como produtinhos, né, para te fazer ficar mais tranquilo, não, gente. A nossa dieta, né, o que você usa aí para se sustentar, meu Deus do céu. Neurocientista, gente, qual é o link? Gente, qualquer Google que você der, né? Neurociência, açúcar, gente. Só isso que precisa. Tem milhões de artigos. Até a mídia principal, gente, isso que eu não me conformo, né? Eu já falei isso. A ideia mais revolucionária que essa mídia grande, né, chorume, poderia ter, gente, seria muito interessante para ela. Começa a publicar a verdade, gente. Hoje você não mostrar a verdade, né, é mais prejudicial. Porque quando você mostra a verdade, as pessoas estão tão anestesiadas pela vida que elas não estão nem aí, né? Então está aberto, gente. Isso não é uma coisa underground, tá certo? A própria ciência moderna diz isso. E as pessoas não estão nem aí. Pelo amor de Deus, então aí está, ó, a neurociência explica que o açúcar realmente faz em nossos cérebros. Então eu peguei só algumas partes, gente, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, tá? É como se nosso cérebro estivesse programado para querer esses alimentos. Dopamina aumenta ao comer açúcar. O cérebro quer açúcar, depois mais açúcar. Então, primeiro, né? Só açúcar eu tô falando, hein, gente? Imaginem que o fast food aí tem muito mais coisa, tá? Tem o sódio, tem a gordura, né? As gorduras aí modificadas que são terríveis para o corpo, né? Causam cânceres, um monte de coisa. Mas vejam, pessoal, a questão não é essa, gente. A questão não é apenas envenenar por envenenar. Eles têm que alterar a nossa percepção da realidade. Gente, vocês já perceberam que as pessoas aí com mais problema disso, né, que tem aí os corpos mais avantajados, todas elas, gente, seguem o mesmo caminho político. Olhem só, olhem o que eu estou falando para vocês, gente, né? Todas as pessoas aí que acabam, né, se viciando nisso, têm o mesmo direcionamento político. E as pessoas, pessoal, que combatem esse tipo de comportamento, têm exatamente outro. Pensem nisso, tá? Eu não vou dar nomes aqui para não bagunçar tudo, mas beleza. Aí, gente, olha o que está ali em um dos links que apareceram, gente. Isso daqui é um consenso na ciência. Não é nada underground, meu Deus. Isso que eu não me conformo. O cérebro continuamente se remodela e se religa através de um processo chamado neuroplasticidade. Essa religação pode ocorrer no sistema de recompensa. A ativação repetida da via de recompensa por drogas ou pela ingestão de muitos alimentos açucarados faz com que o cérebro se adapte a estímulos frequentes, levando a uma espécie de tolerância. Gente, não é a mesma coisa, né, de dependentes químicos. É exatamente a mesma coisa, pessoal. No caso de alimentos doces, isso significa que precisamos comer mais para obter a mesma sensação gratificante, uma característica clássica do vício. Gente, tá aí, ó, para quem quiser ler, meu Deus, é isso, né?
É isso. E o pior, pessoal, que é uma coisa que, nas vezes, né, que eu, como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu me rendi à minha compulsão e fui lá experimentar aqueles, né, chorume sabor Brasil, chorume sabor Argentina, gente. Eu fui, né? Eu sou uma vítima da sociedade. Calma, Morfeuzinho, calma, não é bem assim, calma aí. O mais triste disso, gente, é exatamente isso que eu percebi, né, quando eu adentrei esse local aí. Fast food prevalece em áreas pobres. Brasileiros estão entre maiores consumidores de fast food do mundo. O Brasil deve ter um dos maiores crescimentos de gasto nesse setor. Gente, eu já falei para vocês, né? Eu fiz muito trabalho de auxílio financeiro, né, em instituições aí. E impressionante, pessoal, quando falamos de jovens, né? Para começar, o jovem ele nunca vai nas aulas de graça, né? A instituição tem que pagar para o jovem aprender, gente. Olha o mundo que a gente vive, pessoal. Né? Então, a instituição dava lá de 50 a 100 reais, depende da instituição, para o jovem ir e assistir a minha aula, né? E eu dava de graça, mas porque eu achava certo, né? A instituição até queria me pagar, mas era um trabalho voluntário, né? Claro que não é culpa da instituição. Mas para vocês entenderem, gente, o jovem já ia, né, aprender sobre como ter uma vida financeira melhor, ele tinha que ser pago por isso. Ele não via nenhum crédito nisso daí. Ele tinha que ser pago. Gente, os jovens pegavam ali 50, 100 reais, deviam receber um salário mínimo, né? Todo mundo trabalhava, inclusive no McDonald's, né? Todo mundo trabalhava, um salário mínimo, né? E aí devia ser o quê? Mil e pouquinho. Pegava os 50, 100 reais, gente, e iam no McDonald's. Muitas vezes eu me senti um trouxa, né, gente? Porque eu falei tudo e os meninos iam comer McDonald's, né? Então, pessoal, o mais impressionante disso tudo é isso, né? Fora eles estarem mexendo com a biologia, com a mente das pessoas, claro que isso afeta os mais pobres, né? Sem contar a questão lá do portal do conhecimento, que é uma questão mais financeira, é uma forma das próprias grandes, né, corporações estarem sempre com o dinheiro ali entre eles, gente. É óbvio, se o jovem vive endividado, vive consumindo, né, esses lixos de comida, consumindo, gente, essas nerdice, coisa da Marvel de si, explodiu a compulsão consumista, pessoal, tá certo? Vejam de novo, né? O pessoal aí que tem uma obesidade já tem uma inclinação política X e, por incrível que pareça, eles também têm uma compulsão por gastos, né? Então, esse mesmo pessoal aí de um determinado ramo político, eles também sempre estão envolvidos nisso aí, gente, né? Que era uma coisa bacana, uma arte, né? Os quadrinhos eram uma arte, virou uma enorme indústria de consumo compulsivo, de compulsão, né? Compulsivo. Então, meus amiguinhos, não é brincadeira. Vejam aí, um em cada 5 atendentes vive na pobreza, né? Então, tanto quem trabalha como quem consome é muito pobre. E aí, né, pessoal, gente, ó, vendo gráfico como esse, né, que não nos faz ter dúvida das questões da Tartária, né? O que eles falam é exatamente isso. Como a humanidade, né, veio decaindo a olhos né, a olhos nus, assim, gente. Olhem esse gráfico, a quantidade de consumo de açúcar, né? Então, se a gente pegar 100 anos atrás aí, poxa, praticamente 10 vezes mais, né? 10 vezes mais, gente. Caramba, isso que é açúcar de novo, né? Uma certa dose, claro, você precisa, não através desse açúcar refinado, você pode conseguir de alimentos naturais, enfim, né? Mas olhem aí em azul, gente, o tamanho, né, da compulsão que isso não virou. E aí, né, se olharmos essas outras questões, então, em verde, os comerciais de televisão, em vermelho, gente, olhem em vermelho a obesidade, pessoal, dos anos 50 para cá, gente. Olhem uma coisa dessa. E, de novo, essas gerações novas. O que vocês acham? Vocês acham que vai melhorar com essa compulsão consumista, gente? Eu acho que não, muito pelo contrário. E para fechar, né, com chave de ouro. Gente, qual que é o grande lance, né, dos dias atuais? Negar a realidade. Mas a realidade é subjetiva, né? Vem os pós-modernos aí.
a realidade é subjetiva, cada um pensa numa coisa. Tá bom, meu amigo, tá bom. Mas eu vou negar aquilo que eu estou vendo, né? Não é vendo na televisão. Eu saio na rua, eu vejo, né? O céu azul, a mídia fala, mas o céu é vermelho, né? São seus olhos que com contato no ar se transformam azul. Tô brincando, gente, claro, mas é isso, né? Você não pode acreditar no que você está vendo. E novamente, em um grande portal brasileiro aí, opinião, obesidade não deveria ser considerada doença. Estudo atesta que doenças estão relacionadas diretamente à gordofobia, preconceito contra pessoas gordas e não ao peso. Confira 8 ativistas. Para seguir ainda, hein? Para seguir, gente. Então, é assim, pessoal. O negócio te deixa acabado, ele adultera a sua percepção, gente. Estamos falando de mente, né? Acho que o mais importante aqui desse vídeo é isso, é entendermos que não é só uma questão física, né? É uma questão principalmente mental, né? Então, adultera seu corpo, adultera seu destino, porque você vai ter um monte de doença, adultera sua mente. E mesmo assim, eles estão dizendo que não deveria ser uma doença. Quando teve o problema do bichinho, gente, qual era o grupo de mais risco? Exatamente esse grupo, né? Mas não, se você for um cara que come bem, que se exercita e não tomar, né, o remédio, o remedinho lá, você tá errado. Entendeu, pessoal, como a coisa funciona? Então, meus amigos, é muito triste, né, ter que fazer um vídeo desse. Eu sofro, né, constatando esse tipo de coisa. Sofro muito, né, por estar engajado nisso. Eu não consigo me desvincular totalmente, né? Eu tenho ali um percentual pequeno que eu luto, que eu combato, mas eu ainda tenho, né? Eu sou fruto disso. Eu sou um filho dos anos 80, gente. Eu tenho muita coisa que é quase impossível se livrar. Eu tento muito, mas eu não consigo. Mas, né, o mais triste é ver tantos jovens, principalmente, enfiados nisso, que não fazem nem ideia que estão tendo seus corpos, suas mentes adulteradas, e ainda por cima, né, fazer de conta que nada está acontecendo. E ainda por cima, eu ser o errado em muito pouco tempo, se eu falar essa opinião que eu estou falando aqui, muito provavelmente eu vou perder, né, até minhas, né, posses, eu posso perder, né, as coisas que eu tenho, enfim. É isso, gente. Infelizmente, esse é o Admirável Mundo Novo, tá certo? Então, é, na medida do possível, pessoal, que todos tenham um excelente dia, um grande abraço!